amigos presentes ao Centro Espírita Leon Denis, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas, que possamos ter uma noite de paz, de esclarecimento, de aproveitamento e, por que não dizer, de alegria, por estarmos reunidos em torno da doutrina espírita, em nome do nosso Mestre Jesus. Nós, na noite de hoje, vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª, capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. As questões serão de 484 a 488, afeição dos espíritos por certas pessoas. E no momento dos passes, esse estudo será feito pela nossa irmã Márcia Cordeiro. E no momento dos passes, a nossa irmã Alessandra fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, itens de 16 a 18. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Todos nós aqui presentes ao Centro Espírita Leon Denis recebemos uma página, e essa página é do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Lições para a Felicidade, editado pela Livraria Espírita Alvorada. O título é Socorro Adequado. Compadecem-se sim os bons espíritos ante os infortúnios e desaires que aturdem as criaturas sob sua inspiração, especialmente quando são incapazes de compreender os benefícios que advirão dessas ocorrências, que as planificarão mais tarde, quando estejam superadas as provações a que se encontram submetidas. Porque já transitaram pelos mesmos lugares, dão-se conta das dores que inevitavelmente assomam, quando os seus afilhados são surpreendidos por tais eventos, mediante os quais, e somente através deles, se enriquecerão de equilíbrio para a felicidade futura. Essa compaixão, no entanto, é rica de ternura e de estímulos, emulando-os à luta, de forma que sejam superados os inconvenientes e adquiridas as experiências que impulsionam ao progresso e à constante renovação. Nem sempre esse espírito de compaixão se apresenta como solucionador dos desafios necessários. O que, se assim fosse, candidataria o aprendiz ao estacionamento, à falta de aquisição de recursos para a autorrenovação, para a autoiluminação imprescindíveis no trânsito de crescimento para Deus. A caminhada terrestre seria muito árida, não fossem esses valiosos contributos de misericórdia e de sabedoria, através dos quais a vida se torna cada vez mais enriquecida de oportunidades de crescimento e de esperança. O ser, emulado ao avanço, por meio da sabedoria daqueles que já percorreram as mesmas trilhas e alcançaram patamares superiores, sente-se convidados a não desanimar jamais, avançando com alegria e compreendendo que somente pelos desafios faz-se possível atingir os objetivos essenciais da existência terrena. Quando bem compreendidos, as desgraças terrestres, os infortúnios, os testemunhos, mais se faz digna de vivenciada a viagem evolutiva, porque os alicerces do processo se tornam vigorosos, quais a casa construída na rocha, que suporta os vendavais e as calamidades que lhe desabam ameaçadoramente, permanecendo resistente a todos os clamores das tempestades. Não impedem, porém, esses bondosos espíritos a ocorrência dos fenômenos que propiciam o robustecimento das resistências morais. Antes, agradecem a Deus que eles surjam, porque disso advirão incomparáveis benefícios para os seus pupilos,
que igualmente adquirirão sabedoria ante os insucessos aparentes, aprendendo para sempre as lições de amor com que o Pai a todos brinda, oferecendo-lhes o mesmo recurso de crescimento interior. Em quaisquer circunstâncias, a mais amargas e cruéis que se atravessem, Deus vela pelos seus filhos, e os seus mensageiros sempre se encontram ao lado deles, auxiliando-os pela inspiração e pelo apoio a encontrar o rumo certo, mediante socorro adequado, que sabem oferecer no momento azado. Após essa página de profunda esperança, vamos reunir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos numa prece, dizendo assim: Deus, Pai de todos nós, Jesus, Mestre, Condutor de nossas vidas, amigos espirituais, diretores da casa que nos abriga, da casa de Leon Denis. Estamos reunidos, todos nós, cada um carregando uma necessidade, uma expectativa de apoio na nossa caminhada, que exige muitas decisões, muitas resoluções. E todos nós atendemos ao convite para este banquete de estudos, de oportunidades, de luz, de pacificação. E para tanto vos rogamos todo o apoio às nossas queridas Márcia e Alessandra, para que através da palavra, através do entendimento renovador da doutrina espírita, possamos sair mais fortalecidos para os nossos embates na vida diária. E é por isso que em vosso nome, Deus, Pai de todos nós, em teu nome, Mestre Jesus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis e de toda a direção espiritual de nossa casa, rogamos a permissão para darmos por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como falamos anteriormente, estamos estudando a parte segunda, e nessa parte segunda existe capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O tema de hoje é a afeição dos espíritos por certas pessoas. Os itens são de 484 a 488, mas leremos apenas a questão 487, que diz assim: qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Respondem os espíritos: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Tudo deriva daí. Eles se riem de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Regozijam-se com os que têm por efeito abreviar vosso tempo de provação. E aí temos o comentário de Kardec. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelos nossos males morais, que nos afastam deles, do que pelos males físicos, que são passageiros. Os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que atingem apenas nossas ideias mundanas, como fazemos com as mágoas pueris das crianças. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo,
ele os aprecia de maneira diversa da nossa. E enquanto os bons reerguem nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos levam ao desespero, visando comprometê-lo. Então agora passaremos a palavra à nossa irmã, nossa amiga Márcia Cordeiro, rogando a Jesus que a abençoe. Amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita, abençoada seja a noite na qual nos entregamos ao estudo e às reflexões em torno da doutrina dos espíritos, dos seres que habitam o mundo espiritual e que foram homens como nós na Terra. E sendo homens como nós na Terra, conheceram a dor, o sofrimento e a morte. Então, ouvir aqueles que passaram pelo que passamos no momento atual, ajuizar-lhes a resistência no enfrentamento às dores que são patrimônio de toda a humanidade, prestar atenção nos seus conselhos, perceber-lhes o estímulo, a resistência ao mal, perceber-lhes o estímulo, a persistência na luta, é subida e valiosa oportunidade para os nossos corações. Portanto, louvemos ao Senhor por nos oferecer a bendita oportunidade de achegarmos-nos com nossas dores, dificuldades, inquietações, indecisões, até mesmo a nossa descrença, ao seu coração generoso, que veio à Terra para nos ensinar o caminho da felicidade na adesão à lei divina, imutável, aquela a qual, seguindo-a, obedecendo-a, resignada e obedientemente, teremos por fim a felicidade que tanto ansiamos. Pensar no mundo espiritual, pensar nos espíritos, aprender com a doutrina dos espíritos como é que os seres invisíveis e incorpóreos intervêm no mundo corporal junto a nós, com o auxílio de O Livro dos Espíritos, nos propõe a primeira questão. Há espíritos? Eles existem? Existindo, tem a possibilidade de entrar em contato conosco? Podemos percebê-los? De que forma essas relações se estabelecem? Dentre muitas formas, como a doutrina dos espíritos, nos seus variados livros, nos mostram essa janela, a janela da mediunidade. Vamos recorrer à mensagem do Espírito Eugênio, ditada para o 26º Encontro Espírita de Mediunidade, que será realizado nessa casa amanhã, a partir das 8h30 até as 13 horas, em algumas casas co-irmãs, como o Centro Espírita Abigail Lima, como o Núcleo Espírita Antônio de Aquino, como o Centro Espírita Irmão Clarencio. O Espírito Eugênio, dirigindo-se a todos nós, através da mediunidade psicográfica de trabalhador desta casa, começou a nos ajudar a compreender a mediunidade de um ponto de vista muito interessante. Mediunidade é a ponte por onde os pensamentos
dos que são julgados mortos pelos vivos da terra penetram no mundo visível aos olhos humanos. Estando certos ou errados, representam a vida que continua por toda a eternidade. Não sendo fácil percebê-los, apesar de todos os aparelhos já inventados pela mente humana até então, mas, talvez, sendo mais bem interpretado como uma madeira envelhecida que ruge trincada pelo tempo num porão de uma casa abandonada, ou pelas brumas que se dissolvem aos primeiros raios da manhã. Essas são algumas das imagens ou concepções que habitualmente fazemos sobre o mundo espiritual, sobre seus habitantes e sobre a mediunidade que nos propicia a possibilidade de relação com esses mesmos habitantes. Após um momento em que nos parece que por alguns instantes percebemos um desses habitantes, no correr das horas já dizemos, deve ter sido um sonho. E tenho estado tão preocupado que julguei que meu pai, que meu irmão estivesse junto de mim e que nas minhas dificuldades me viessem fazer solicitações, me dar conselhos. Mas pensando bem essa história de espírito, de outras vezes, exatamente como a casa abandonada, que no seu porão a madeira velha ringe, assustando aqueles que passam nas imediações da casa, dizemos, talvez aí haja espíritos. Mas isso é porque é noite? Isso é porque a rua está deserta? Amanhã vou passar aqui novamente no dia claro. E passando junto da casa dizemos, tolice! Espíritos! E assim, crendo e descrendo, caminhamos através dos milênios, tendo dificuldade de compreender que há espíritos, olhando-nos a nós mesmos, o que é, afinal, que nos diferencia? A idade? O gênero, as condições socioeconômicas, a beleza, a saúde. O que é que nos torna distintos uns dos outros? E por que é que entre as mais diversas idades, muitas vezes estabelecem-se sintonias que mal podemos explicar? Mas você sabe, esse meu neto que acabou de chegar nesse mundo, você sabe que ele fala feito gente grande? Que observando as situações da vida dentro do lar, muitas vezes ele nos chama a atenção com autoridade? Mas você sabe que parece o meu bisavô, esse menino? De outras vezes, quando a mediunidade nos estende o consolo e o conforto da orientação, o socorro do passe, quando a mediunidade nos dá as provas da imortalidade, serenadas dificuldades nas quais nos debatíamos, como náufrago no mar alto em determinado momento,
ao qual chega o socorro providencial da boia salvadora, recolhidos, a segurança da embarcação, dizemos: mas que sorte eu tive, que justo naquele momento em que parecia que ia perecer, aparecesse uma embarcação. E persistimos, minuto a minuto, dia a dia, repetindo ações, comportamentos, mantendo dentro de nós ciosamente concepções e preconceitos que mais dia menos dia, porque todos nós atravessaremos a aduana da morte, deixaremos para trás tantas certezas que estavam alicerçadas em condições que, na verdade, são circunstâncias, porque podem modificar-se agora mesmo, independentemente de nossa vontade. Se nossa vida, inclusive a possibilidade de estarmos vivos, não depende de nós, é que somos submetidos a uma lei superior a nós, e a qual não podemos nos furtar. Há espíritos, porque há Deus, o Senhor da vida, que criou tudo que conhecemos, inclusive a nós mesmos, que nos conhecemos tão pouco. Estamos submetidos às suas leis e temos a prova por todas as circunstâncias nas quais, independentes de todos os nossos esforços, nos vimos submetidos por essa mesma lei à dor e ao sofrimento. Por essa mesma lei, à perda dos nossos entes mais amados. É por isso que Eugênio nos recorda que mediunidade é ponte. Ponte por onde transitam os pensamentos daqueles que julgamos mortos, nós que nos julgamos vivos. E que haverá um dia, mais cedo ou mais tarde, em que a nossa referência de vida, o corpo carnal, terá retornado ao laboratório da natureza. Mas continuaremos vivendo tal como nos fizemos. Continuaremos lúcidos em todas as circunstâncias, porque seres inteligentes que somos. A lei determinou que caminhássemos guiados pela própria consciência. Determinou a lei que o desenvolvimento da inteligência nos permitisse distinguir o bem do mal. Mas também determinou a lei a cada um segundo as suas obras. Por isso é tão encorajador quando a doutrina dos espíritos nos diz que há espíritos. Há espíritos que nos devotam afeição. Espíritos que não estão neste momento no mundo corporal. E esses, os espíritos do Senhor, invisíveis, mas que foram homens na terra, permanecem atentos aos seus amores, permanecem junto aos corações que, ligados aos seus,
pelos indissolúveis laços do amor, que resiste ao tempo, que resiste a lutas, que resiste à indiferença, que resiste à rebeldia, mantém-se como vigilantes sirineus, junto àqueles que neste momento, como nos disse Joana de Ângeles, estão transitando pelos mesmos lugares que eles mesmos já transitaram. Estão atentos aos seus afilhados. Estão atentos de uma maneira muito peculiar. Estão atentos para que seus afilhados, que estão transitando caminhos já por eles percorridos, aproveitem todas as oportunidades do caminho na construção da felicidade que não vai ficar do lado de fora do caixão nem da porta do cemitério. A felicidade que levaremos por toda a eternidade. Há, portanto, diferença no ponto de vista da felicidade entre os homens corpóreos e os espíritos que retornaram ao mundo invisível. E há de haver, porque estão sob novas condições, porque não dispõem das ilusões que os homens corpóreos detêm durante alguns anos, e veem aonde nossa visão estreita, restrita por essa existência, esquecidos das múltiplas existências que temos percorrido, limitados e, consequentemente, necessitados de bússola segura, o Evangelho do Cristo, para atravessarmos esses mares revoltos, tumultuados, tempestuosos, que seguramente todos nós atravessamos nesse momento, embarcações menores ou maiores, e cansados e perdidos, vimos procurar na segurança da casa espírita que nos oferece a doutrina dos espíritos, a bússola e as forças para alcançarmos o porto de paz e de luz, pelo qual todos nós ansiamos. Por isso é interessante que observemos bem as perguntas que estão sob nossa atenção na noite de hoje. Aprendendo pela revelação que os espíritos se afeiçoam aos homens, a todos os homens. Nenhum de nós encontra-se sem um afeto no mundo espiritual. Hoje, agora, quaisquer que sejam as condições de nossa existência, quaisquer que sejam as loucuras que já tenhamos perpetrados nesta vida, que a sociedade nos aponte dedo, que a sociedade nos restrinja direitos ou até liberdade, não estamos sós. Há um amor que nos aguarda, que aguarda a nossa decisão de aceitarmos com lucidez
todos os percalços que nos ensinou ainda há pouco Joana de Ângeles são imprescindíveis no trânsito de crescimento para Deus. Os espíritos se afeiçoam às pessoas, os bons simpatizando com os homens de bem ou suscetíveis de melhorar-se, os inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se assim. Mas os bons também se afeiçoam pelos homens que necessitam melhorar-se, que necessitam urgentemente melhorar-se pela modificação de seus pontos de vista em relação a si mesmos, ao mundo, à vida e a Deus. E que provas podemos ter disso? Que um bom espírito goste de mim, que um bom espírito se interesse por mim, mesmo eu, que frente à própria consciência, muitas vezes, tenho dificuldade de relembrar e ajuizar determinadas situações. A abençoada mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira nos revelou que quanto mais dor, sofrimento e desequilíbrio guardamos em nós, mais compassivos, tolerantes e sábios são os espíritos que se nos afeiçoam. Pela sagrada e santa mediunidade, ficamos conhecendo que aqueles que desertam da vida pelo suicídio, nas terras do Brasil e na Península Ibérica, somos recolhidos pela Legião de Maria, conduzidos à colônia por ela criada, e recebemos como anjos tutelares espíritos completamente entranhados com a doutrina do Cristo e que nos dão a beber em doses homeopáticas o conhecimento, os favores necessários ao reajuste à lei, necessários às existências de reparação que devemos à lei, quando dela nos afastamos voluntariamente, conscientemente, e que só se dão por vencedores quando nos vejam de retorno ao caminho que conduz à felicidade. Aqueles recolhidos à colônia de Maria de Nazaré e que depois de algum tempo, conscientes das próprias dificuldades, inclinam a própria cerviz ante a lei imutável e que não podemos derrogar, penetram uma cidade de estudo das ciências mais necessárias, diremos mesmo imprescindíveis, a todos os espíritos. E um grupo de habitantes daquela colônia, durante muitos e muitos decênios, pela mediunidade apresentou-se ao mundo dizendo: estamos vivos, fomos homens, somos espíritos, e como suicidas, amargamos
sofrimentos que desejáramos, vós que aí estáis, não enfrentassem. Porque o pensamento e o sentimento humano não pode compreender o que seja o sofrimento do espírito que desertou da prova pelo suicídio, a não ser que tenha se queimado na voragem de mesmos sentimentos em outra encarnação. É por isso que a obra se apresenta com as tintas da realidade. Médiuns e comunicantes padeceram por muitos decênios as mesmas dificuldades. Estabeleceu-se afinidade natural entre eles. Nós estamos acostumados, nos problemas que enfrentamos, a procurar criaturas que atravessam as mesmas dificuldades, e ao conversarmos, nós dizemos: engraçado, eu pensava que isso só acontecia comigo, ou que isso só acontecia lá em casa. E o doutor passou para você o mesmo remédio, então você está sentindo isso, aquilo e aquilo outro, que eu estou também? E a medicina até já faz grupos terapêuticos em que padecentes dos mesmos males, habitualmente males crônicos, conversem entre si. Dividam suas experiências, para que, aprendendo como cada um luta pelo próprio equilíbrio, adquiram mais rapidamente a experiência necessária a vencer todas as dificuldades imprescindíveis no trânsito de crescimento para Deus. É assim que, alcançando a cidade universitária, esse grupo de generosos amigos que nos descortinou do mundo invisível um panorama aterrador, mas muito elucidativo, nos apresenta seus educadores. E ouvem do diretor da instituição: são como anjos tutelares que sobre vós, como sobre vossos destinos, se debruçarão, amparando-vos na espinhosa jornada. Acompanhar-vos-ão a partir deste momento, em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vós, quando já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltardes da terra novamente para este asilo, recebendo então como que passaporte para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. E Dona Ivone Pereira, na sua obra Recordações da Mediunidade, na qual, sob a direção de um dos seus anjos tutelares e reeducadores, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, transpõe as fases de sua existência, de prova e de expiação, de suicida reencarnado, que conseguiu, mercê da misericórdia divina, a bênção da mediunidade, e dedicou-se ao exercício da mediunidade, mantendo acesa a chama que não conspurcou, e que, no dizer dela mesma, ajudou-a a clarear a si mesma. Irmão X, em uma das suas obras,
o espírito Neio Lúcio em Jesus no Lar, através da mediunidade de Chico Xavier, nos conta o apólogo do homem que vivia na caverna, sofredor, desesperado, incomodado pelo odor nauseabundo, e que recolheu sucessivamente a visita da fé e da esperança que a misericórdia divina lhe concedeu. Nem a fé, nem a esperança conseguiram consolar e animar o sofredor. A misericórdia, então, entregou-lhe a verdade, como uma chama, com a qual ele percebeu que a origem do odor nauseabundo eram as feridas que havia em seu próprio corpo. Quando observou as condições de indigência na qual vivia, e ao invés de aceitar a claridade luminosa da verdade, para limpar-se, curar-se e retornar à bênção da luz solar, procura um local mais fundo na caverna, aonde possa esconder-se de si mesmo. A legião dos espíritos suicidas, retratada em Memórias de um Suicida, nos avisa: não há local em que um suicida possa esconder-se. Não há local no qual a lei não o alcance, tanto em sua justiça quanto em sua misericórdia. Dona Ivone Pereira, suicida reencarnado, médium, relembra que ao recordar as vidas passadas durante a infância, o que lhe dava um desajustamento em relação à parentela sanguínea dessa última existência, recorda também a presença de determinados espíritos. Espíritos esses que Camilo Cândido Botelho nos apresentou na obra Memórias de um Suicida. Apresenta-nos Dona Ivone, inicialmente, o espírito Roberto, que dominou suas recordações durante a infância. E comenta: eu não poderia efetivamente esquecer, uma vez que sua presença em nossa casa era constante durante toda a minha infância e grande parte da juventude. E a presença dele reavivava estranhas impressões em meu ser. E se eu demorava a revê-lo, saudades muito vivas me pungiam o coração. Perguntava por ele a minha avó, pedia que o mandasse chamar, mas havia um sentimento indefinível em minha alma a respeito desse espírito, que eu sabia ser amigo e me amar com veemência. Eu o julgava então um parente muito próximo. Grande afetuosa atração me impelia para ele. Amigo invisível, dizemos nós as crianças. Amigo imaginário, dizemos nós das ocorrências da mediunidade da infância. E a doutrina dos espíritos vem nos recordar que a afeição dos espíritos por certas pessoas ainda pode ter uma reminiscência das paixões humanas. Dona Ivone, conhecedora do seu passado, revela a ligação conjugal seguida de traição por parte dela em relação a Roberto de Canalejas,
explicada está a presença de Roberto na nova encarnação, desde a infância até o momento em que a lei interrompe a possibilidade de permanência de Roberto junto a ela. Mas junto a ela também se faz presente uma outra entidade espiritual. E se faz presente porque certos detalhes da sua passada existência, tanto Roberto e Charles pareciam interessadas em conservá-los, não lhe permitiam esquecer o passado. E de certa feita, Charles declarou mesmo, veemente e autoritário, qual enérgico pai: não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu o farei. Ensinaram-nos as questões na noite de hoje que os espíritos, ao se interessarem pelas nossas desgraças, pela nossa prosperidade, aqueles que nos querem bem afligindo-se com os males que experimentamos durante a vida, afligem-se com os males que não suportamos com resignação. Porque males que suportamos sob a revolta, nenhum proveito tem para nós. Nesses momentos nos assemelhamos ao doente que rejeita o remédio amargo que deve curar-nos. Insistiu Kardec. Mas qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Esses são os males que mais afligem os que nos amam. Porque tudo deriva daí. Todas as nossas dores e sofrimentos derivam do nosso egoísmo e da dureza do nosso coração. Eles, nossos anjos tutelares, riem-se de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Regozijam-se, alegram-se com o que tem por efeito abreviar o nosso tempo de provação. Joana de Ângeles nos explicou lentamente o ponto de vista sob o qual os nossos amigos espirituais veem e analisam nossas dores e nossos sofrimentos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esses amigos se pronunciaram a respeito do ponto de vista sob o qual eles analisam as nossas dores. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa, quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades.
Lacordaire. É a terra um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes? Para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor, por haver querido vos submeter à prova. Oh, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas de vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Vós só reconhecereis o seu amor quando ele houver adornado o vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau da abjeção e da miséria, estendido em uma estrumeira, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me haveis reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, Deus, por haverdes querido experimentar vosso servidor. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes fixados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá arrojar-se para além dos limites do túmulo? Porém, se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que isso representaria comparado à eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Santo Agostinho. Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente no meio das classes mais privilegiadas as pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal, a sábia previdência, onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem a sua razão de ser.
Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Se morre um homem de bem e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer: seria bem melhor que fosse aquele? Estás completamente errados. Porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Porque haveríeis de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la, e que o bom continuasse preso à gleba terrestre. Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivessem na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais, e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos, sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espíritos conforme seu poder. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se daqueles que os esquecem. Irmãos, amigos, companheiros de ideal espírita, a casa espírita nos proporcionou, na noite de hoje, a oportunidade de nos abrigarmos na segurança de suas paredes espirituais, que são a legião dos Espíritos do Senhor, nossos anjos tutelares, que com nomes conhecidos ou não, nos sustentam as forças para que sejamos vencedores, para que não desanimemos jamais, para que avancemos com alegria e compreendendo que somente pelos desafios faz-se possível atingir os objetivos essenciais da existência terrena. Quando bem compreendidas as desgraças terrestres, os infortúnios, os testemunhos, mais se faz digna de vivenciada a viagem evolutiva. Nossos anjos, nossos amigos, não impedem a ocorrência dos fenômenos que propiciam robustecimento das resistências morais. Antes, agradecem a Deus que eles surjam, porque daí advirão incomparáveis benefícios para os seus pupilos. O aprendizado para sempre das lições do amor. Amigos, amanhã a Casa Espírita abrirá novamente suas portas e seus braços. Aqui estarão os Espíritos do Senhor, auxiliando-nos a compreender a mediunidade como a ponte por onde os pensamentos dos que são julgados mortos pelos vivos da terra penetram no mundo invisível aos olhos humanos. Recordemos ainda o jovem Nazareno que trouxe à terra a semente inesgotável do amor divino e, consequentemente, vemos os frutos da Boa Nova no cristianismo redivivo, no espiritismo, na doutrina dos espíritos,
que nos convida a nos apoiarmos em seus galhos seguros e generosos, que nos oferece os frutos da sabedoria e da consolação, e que nos pede ânimo firme, ânimo sempre, ao encontro do nosso destino, que é a felicidade pela obediência da lei divina. Que o Senhor nos abençoe o entendimento. Que Jesus abençoe, Márcia, que a gente consiga, né, estar em outros momentos juntos nesse estudo dessa doutrina que nos é tão benéfica e tão necessária. Nós agora vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes, e a nossa Alessandra comentará o capítulo 23, dos itens 16 a 18, a estranha moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos, separados por sua crença, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo, para destruir as ervas daninhas, e tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender, e que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Finalmente, cansados de um combate sem solução, que como consequência só traz a desolação, levando distúrbio até no seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua paz. Todos, então, virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Agora, aqui na casa de Leon Denis, os médiuns que estão escalados para a tarefa do passe retomarão sua posição de trabalho. E você, meu amigo, meu irmão, que está no seu lar, em seu ponto de origem, no contato com o Evangelho, no contato com o entendimento da nossa reunião da noite de hoje, pode se colocar com toda certeza na posição receptiva, porque o socorro chegará. Como vimos na reunião de hoje, nenhum de nós está desprovido da assistência generosa desses amigos espirituais, desses bons espíritos que incondicionalmente nos amam. Aguardemos, pois, com a nossa prece, com a nossa unção, com a nossa fé, a chegada desse socorro, que em nome de Jesus
os seus amigos distribuirão junto a cada um de nós. E assim, Mestre Jesus, médico dos médicos, na certeza do teu socorro e o do teu amparo junto a todos nós, rogamos-te apenas a permissão para darmos por iniciada esta hora, a hora do passe. Que assim seja. Que Deus, que os amigos espirituais continuem a nos abençoar e a nos envolver, para que tenhamos os nossos corações e a nossa mente aberta aos novos ensinamentos. Agradecemos a Ele e aos bons espíritos a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, e que nesse momento eles possam atender as nossas necessidades, as nossas rogativas, e que possamos sair daqui melhores. No estudo do Evangelho da noite, estamos concluindo um capítulo que traz a ideia de Jesus e que muitos a interpretaram de forma equivocada. Jesus, quando disse que não veio trazer a paz e sim a divisão, já sabia que suas ideias seriam mal interpretadas, que sua doutrina não seria aceita e praticada por todos de forma pacífica. Sabia que muitos usariam seu nome como pretexto para fazer valer o orgulho e a vaidade. Jesus sabia que seria difícil para nós compreendermos que somos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai, e que teríamos uma longa caminhada até conseguirmos viver fraternalmente, nos respeitando, nos amamos. Seria tão longa a caminhada que até hoje, após mais de 2000 anos de sua vinda, ainda vivemos em guerras movidas pela intolerância e até pela religião, por não sabermos aceitar as diferenças, não sabermos ainda viver como verdadeiros irmãos. Ainda não aprendemos a vencer os nossos preconceitos, o egoísmo, a desenvolver o respeito e a amar a todos sem distinção. Jesus, por nos conhecer, previa que levaríamos um tempo para tirar da terra de nossos corações o fanatismo, a ignorância, os erros, os preconceitos, que nos impedem de ainda convivermos como irmãos e praticarmos a lei de justiça, de amor e de caridade. Tanto Jesus sabia das nossas dificuldades que nos prometeu enviar um Consolador prometido, o Espírito de verdade, que no momento que estivéssemos mais preparados para compreender suas ideias, conhecer o sentido de suas palavras, para que os homens mais esclarecidos pudessem a compreender Jesus, dar fim à separação dos filhos de um mesmo Deus. Queridos irmãos, os conflitos, as guerras, as discussões não foram e não são e não podem ser desencadeados pelas ideias de Jesus. São decorrentes ainda da nossa falta de entendimento, da nossa ignorância, da falta de amor para conosco. Jesus nos deu o exemplo de amor e de como podemos vencer esses conflitos. A doutrina espírita trouxe a ideia e a consolação da imortalidade e da reencarnação. Comprovamos que desempenhamos papéis. Hoje estamos como mães, como pais, como filhos, noras, sogras, mas que realmente somos espíritos imortais. Irmãos, que temos um único Pai misericordioso e que nos ama acima de tudo. E sempre cria estratégias, leis imutáveis, meios de nos indicar o caminho correto a seguir, o do amor, o da lei de Deus. Ainda não conseguimos seguir esse caminho, porque ainda nos falta compreender o respeito e a prática da caridade. Jesus foi um desses meios que nosso Pai usou para nos dizer que é possível.
Para compreendermos a ideia de Jesus e seguir o caminho até o amor, devemos combater em nós o fanatismo pela fé raciocinada, o orgulho pela humildade e o amor pela caridade, e o ódio e a intolerância com o amor fraternal. A luta é individual, cada um tem um caminho a seguir, tem as suas desavenças, tem os seus preconceitos a serem vencidos, e precisamos trabalhar cada vez mais pela nossa autotransformação. Deus sabe das nossas dificuldades e cuida de cada um de seus filhos. Implantar uma doutrina de amor em um mundo de provas e expiações, aonde ainda estamos envolvidos por sentimentos de egoísmo e ambição, não é uma tarefa fácil. Jesus nos deu a direção, o ensinamento e exemplo, mostrou o caminho. Ele é o médico que veio nos curar, mas cujos remédios causam uma crise salutar, removendo os males quando temos resignação. Nos enviou o Consolador, o Espírito de verdade, para nos esclarecer, pois agora, com a inteligência mais envolvida, possamos enfim desenvolver e adquirir a asa da moralidade, encontrar o equilíbrio entre o sentimento e a razão, distinguir o certo e o errado. Possamos fazer as nossas escolhas, tendo a certeza de, como aprendemos na noite de hoje, de que Jesus é o exemplo, de que estamos amparados constantemente. A todos os momentos, em qualquer circunstância, Deus está nos enviando os seus mensageiros, os seus espíritos amigos, para nos consolar e nos conduzir na nossa caminhada. E assim poderemos viver um país de paz e amor e da felicidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Continuemos então atentos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Irmãos, amigos, venho saudar a todos vocês, trazendo a nossa amizade, a nossa energia, o nosso carinho, a nossa sempre intencional e carinhosa presença junto a esta casa. Casa de amor, casa de luz, casa de caridade, de amor ao próximo. Jamais deixeis que este sentimento de caridade fique isolado, ou seja, perdido. Há que se alimentar sempre essa vontade de ajudar ao próximo, de fortalecer os corações que estão exauridos pela vida, abandonando muitas vezes a mesma pelos cantos escuros da vida que escolheram percorrer. Esta casa espírita, como tantas outras, que tanto alimenta os corações de esperança, de alegria, traz a instrução do nosso querido Jesus e do Espiritismo, que constrói sempre
o alicerce seguro, a base fundamental, aonde o Espírito irá se elevar para o nosso Pai. Hoje e sempre, a Casa Espírita precisa estar alimentada dos recursos que o Evangelho sempre trouxe para os nossos corações. Sem a caridade e a instrução que o Espírito precisa, será, sim, em resposta de hoje, um espírito náufrago que irá muitas vezes se perder na correnteza da própria vida. Ao abrir os corações ao verdadeiro sentimento da fraternidade, estaremos cumprindo com a vontade de Jesus. Ao esticarmos as nossas mãos para ajudar, estaremos praticando um ato de generosidade, pelo qual deve ser passado adiante por todos aqueles que trabalham nesta casa abençoada. Se todos assim se aplicarem, estarão determinados, seguros, protegidos de muitos males que esse ambiente da Terra está a ser acometido. Não serão vencidos pelo cansaço, não se sentirão doloridos e jamais terão seus pensamentos assolados pelos conflitos e pelas perturbações da vida cotidiana. Trago, portanto, as vibrações de inúmeros espíritos que aqui presentes estão a representar essas lides de trabalhadores do bem que incansavelmente ajudam aos habitantes desta terra a vencer as suas dificuldades, mas acima de tudo, a manter as suas convicções plenas na presença de Deus, no coração de Jesus e nas renovações de todos os espíritos que aqui estão sendo consolados pela doutrina espírita e pelas lições de Jesus. Trago sempre a certeza no meu coração de que estamos sendo abençoados por Deus e por Jesus, por sermos considerados trabalhadores do Cristo nesta era cristã. Abraços amorosos a todos vocês, deste humilde trabalhador do Cristo Bezerra. Que Deus nos abençoe sempre.
E assim, Mestre Jesus, seja o nosso sentimento de gratidão a prece com que encerraremos a abençoada noite de estudos e passes. Seja o nosso coração uma urna em que a luz do dia de hoje possa ficar não armazenada, mas possa ser expandida junto a todos aqueles que cruzarem a nossa estrada, a nossa trajetória. Recebe, amigo Jesus, as flores do nosso reconhecimento pelas bênçãos que a tua misericórdia e o teu amor envolveu a todos nós. E ajuda-nos, Jesus, na fidelidade de conservando, multiplicarmos em benefícios de compreensão, de entendimento, de convivência, exercitando o amor que tu nos ensinaste. E assim, amigo amado, que seja em teu nome, que seja em nome da direção espiritual da casa que nos abriga, que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, mas que seja, sobretudo, em nome do amor absoluto de Deus por todos nós, que rogamos a permissão para darmos por encerrada a reunião de estudos e de passes do dia e da noite de hoje. Que assim seja.